Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia e te trago as principais notícias internacionais dos últimos dias. E olha, o governo russo comunicou que a partir do próximo ano vai liberar gratuitamente uma vacina contra o câncer que está em estágio avançado de testes clínicos. Uma doença complexa que possui diversas ramificações e mata cerca de 10 milhões de pessoas por ano. Mas o governo russo anunciou que a partir de 2025 vai distribuir a vacina contra o câncer, que está em estágio avançado de testes e considerada pronta para os humanos. O imunizante funciona com RNA, mensageiro ativo, assim como as vacinas contra a Covid-19. O propósito do RN, a mensageiro, é fazer o sistema imunológico da pessoa vacinada reconhecer células cancerígenas rapidamente e deixá-lo mais resistente. Segundo Andrei Kaprin, chefe do Centro de Pesquisa Médica e Radiologia do Ministério da Saúde, a vacina será mais eficaz no tratamento da doença do que na prevenção. Testes pré-clínicos apontam que o imunizante tem potencial de eliminar o desenvolvimento de tumores e metástases. Um cemitério de barcos abandonados se estende pela costa panamenha, o que em muitos casos é um perigo para o meio ambiente e a navegação. Em alguns, é uma oportunidade para o turismo. Nas águas cristalinas das Ilhas de Areias Brancas, do arquipélago caribenho de Gunayala, uma enorme balsa enferrujada se destaca em cemitério de navios que ameaçam a navegação e o meio ambiente na costa do Panamá. Apesar disso, onde especialistas, habitantes locais e até mesmo as autoridades veem poluição em perigo, o mergulhador Jean Carlos Blanco vê uma oportunidade: criar recifes artificiais e promover o turismo. Com embarcações de metal. Com embarcações de metal, podemos transformar um problema em uma atração turística. Simplesmente pegamos a embarcação, extraímos todos os hidrocarbonetos, fazemos um tratamento, perfurações, buscamos um lugar específico em que podemos afundar a uma profundidade que esteja dentro dos níveis para o mergulho recreativo. Dessa forma, transformamos um problema em uma solução, uma atração e uma geração de renda para comunidades locais. Em uma solução, um atrativo e um generador de ingressos para as comunidades locais. Blanco ressalta que os barcos de fibra de vidro precisam ser removidos, enquanto os de metal, quando cobertos com carbonato de cálcio, geram o substrato necessário para o crescimento do novo coral. Veleiros, catamarãs e até navios de carga, alguns que já afundaram, estão abandonados nas costas do Caribe e do Pacífico. Eles foram deixados assim após acidentes ou danos, cujo reparo é muito caro. Para Panamá é muito importante. Para o Panamá é muito importante que se resolva o problema destes barcos afundados, que temos problemas com isso em todo o país. De fato, estimamos que há mais de 70 barcos afundados a nível nacional. Este é um problema grave, porque causam contaminação. Se tem casco de fibra de vidro, precisamos tirá-los eventualmente para prevenir mais contaminação. Mas não é só isso, também representam um perigo para a navegação. Mas não só isso, também constituem um perigo para a navegação. É um inconveniente para o turismo, um risco para o meio ambiente, um perigo para a navegação. Contamina visualmente, contamina quimicamente, em todos os sentidos. Nos perguntamos, quem são os responsáveis de prevenir que este tipo de situação aconteça? Temos perguntado a todas as autoridades. Uma diz que é a outra, que diz que é outra e que juntos não podem fazer, porque há outra autoridade que não permite. Conversando com amigos, à sombra de palmeiras em Titime, o indígena Fernando Fernandes, de 71 anos, diz temer que a balsa contenha petróleo e pede que ela seja retirada das águas cristalinas. A importância para mim de remover o barco é para prevenir que o petróleo vaze, antes que manche e danifique minhas pedras, meus recifes e mate peixes e lagostas que seriam prejudicados com o diesel, com a gasolina. Na capital da Dinamarca, o aumento do nível do mar, das águas subterrâneas e das chuvas representa um risco crescente em meio ao aquecimento global. Por isso, Copenhague tenta se adaptar e proteger as áreas urbanas das mudanças climáticas. Ameaçada pelo mar, pelos aquíferos e pela chuva, Copenhague decidiu se adaptar às mudanças climáticas. Com mais de 300 projetos em andamento, a capital dinamarquesa trabalha para se proteger de inundações, um desafio em uma cidade perigosamente propensa a ser submersa. O Karens Mind Park é um bom exemplo.
O que antes era um aterro parcialmente pantanoso foi reformado e transformado em uma área de gerenciamento de águas pluviais. Toda Copenhague está, de certa forma, em negociação com o ciclo da água, como essa zona úmida que foi drenada e assim por diante. Então você poderia dizer que não é uma coisa nova gerenciar a água de maneiras diferentes. Mas a novidade é que estamos começando a entender que precisamos fazer isso em diálogo com a natureza e não apenas controlando a natureza. Para a capital dinamarquesa, construída às margens do Estreito de Øresund, a água sempre foi a maior ameaça, principalmente agora, devido às mudanças climáticas. A cidade pode ser submersa pela água da chuva. O Instituto Meteorológico local prevê um aumento na precipitação de 30% a 70% até 2100. O perigo também vem do aumento do nível do mar, 42 centímetros em média até o final do século, e dos aquíferos. Como a Dinamarca é tão plana e, por exemplo, Copenhague costumava ser um campo de sal, então o lençol freático já está bem alto. Assim, quando o nível do mar sobe e há muita água da chuva, o lençol freático também sobe. Por isso, você pode dizer que a água está vindo de 3 locais ao mesmo tempo. Em um caminho de pedra, no Karensminde Park, há 3 entradas de drenagem. É nesse local que a água da chuva coletada na área circundante flui para um lago artificial a algumas centenas de metros de distância. A água é interceptada nas áreas urbanas e então transportada para o eixo Karensminde. Ela será tratada quando passar pelo Trigo Meadow. Então, aqui podemos armazená-la e finalmente deixá-la voltar para o porto. Ao redor do lago artificial, a natureza floresce em sinergia com o gerenciamento de águas pluviais e outros benefícios. Autoridades desejam melhorar a biodiversidade e combater as ilhas de calor urbanas, mas ao mesmo tempo oferecer aos cidadãos um ponto de encontro, um espaço verde onde eles possam se reunir. Podemos armazenar a água da chuva e também ter mais natureza na cidade. Podemos aumentar a biodiversidade, ter mais pássaros, mais peixes, mais patos, como você pode ver. Esse é o truque sobre uma solução baseada na natureza. Lidar com um grande problema para a cidade, como chuvas torrenciais, evitar danos e resolver algumas outras situações ligadas ao aumento da biodiversidade, abrindo mais pontos de encontro para os cidadãos. A cidade iniciou todo esse trabalho em 2008, identificando suas vulnerabilidades, principalmente as inundações. Dependendo do bairro, as soluções variam. Em mais de uma década, a topografia da capital, que tem 650 mil habitantes em seu núcleo urbano, mudou significativamente, e não apenas na superfície. Túneis foram criados como rodovias subterrâneas para a chuva em bairros onde a urbanização não permite o gerenciamento direto da água. Um trabalho de sinergias que visa o hoje, o futuro e que a população já agradece. Um trabalho de cientistas do Aquário de Sydney reúne esforços de conservação para aumentar o número de populações da espécie de tubarão-leopardo e também a diversidade genética na natureza. Um milagre da natureza com a ajuda humana. Um tubarão-leopardo é induzido a um estado hipnótico de relaxamento, enquanto os cientistas do Aquário de Sydney cuidadosamente viram um animal de costas em um pequeno tanque. A fêmea, chamada Zimba, é um dos primeiros tubarões-leopardo em cativeiro no mundo a ser inseminada artificialmente com o esperma de um exemplar selvagem. A iniciativa tem como objetivo ajudar a reconstruir populações da espécie ao redor do mundo. Se o processo for bem sucedido, os filhotes serão enviados para a região de Raja Ampat, na Indonésia, onde o tubarão-leopardo está à beira da extinção devido a práticas de pesca insustentáveis e destruição de habitat. Cientistas explicam que a inseminação artificial permite que tubarões que normalmente nunca interagiriam se reproduzam e aumentem a diversidade genética. A esperança é que os resultados dessas inseminações sejam geneticamente viáveis e capazes de manter uma população autossustentável na natureza. Um procedimento que pode levar anos e que faz parte de um programa mundial de reprodução de tubarões-leopardo, conhecido como STAR, que envolve mais de 60 grupos de conservação, aquários e agências governamentais. Globalmente, cerca de 37% das espécies de tubarões e raias oceânicas, incluindo o tubarão-leopardo, estão agora listadas como ameaçadas ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza. As populações de tubarões-leopardo da Austrália continuam abundantes. A partir dela, os cientistas esperam poder ajudar a aumentar os números em outras regiões.
E um estudo publicado na revista Nature destaca o impacto do derretimento histórico da banquisa antártica no aumento da frequência de tempestades no hemisfério sul. O recuo recorde do gelo marinho da Antártida em 2023 levou a tempestades mais frequentes no hemisfério sul. É o que aponta um estudo publicado na revista Nature. A pesquisa, liderada pelo Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, revelou que a redução excepcional do gelo marinho provocou um aumento na transferência de calor do oceano para a atmosfera. Este fenômeno ocorre quando a banquisa não consegue se regenerar completamente durante o inverno, deixando grandes áreas do oceano expostas. Banquisa é a camada superficial de gelo resultante do congelamento da água do mar. Os pesquisadores analisaram imagens de satélite da banquisa, dados sobre fluxos térmicos e registros climáticos. As conclusões mostram um aumento notável na frequência de tempestades nas áreas afetadas pelo retrocesso do gelo. Em 2023, algumas regiões experimentaram até 7 dias adicionais de ventos que ultrapassaram os 35 km por hora, em comparação com os invernos de 1990 a 2015. Em 3 áreas oceânicas do hemisfério sul especialmente impactadas, a redução da banquisa alcançou 80% em comparação com a média anterior a 2016. Este derretimento em massa duplicou a transferência de calor entre o oceano e a atmosfera, alimentando condições meteorológicas mais instáveis. Os autores do estudo alertam que se esses episódios de redução da banquisa se repetirem, podem provocar mudanças climáticas profundas em escala global, afetando não apenas os trópicos, mas também o hemisfério norte. Os cientistas afirmam que são necessárias mais pesquisas para precisar essa relação causal. Depois de 8 anos esperando por um transplante, uma paciente norte-americana se tornou protagonista num grande passo da medicina. Agora, ela é a única pessoa que está viva com um órgão de um animal transplantado. Toana Luna estava há mais de 8 anos esperando na fila para um transplante de rim. A paciente sofria de insuficiência renal depois de ter doado um rim para sua mãe, que tinha o mesmo problema no órgão. Em 2017, Toana entrou na lista de espera, mas não encontrava ninguém compatível para realizar o transplante. Depois de 8 anos de espera, ela recebeu autorização para um xenotransplante, que seria o transplante com o órgão de animal. Com o sucesso na cirurgia, Toana agora vive com um rim vindo de um porco, sendo a única pessoa viva com essa característica. E um estudo aponta que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas durante o inverno, o que vai ter consequências para a agricultura e o turismo. O inverno ainda nem chegou e um estudo do Climate Central mostra que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas. Uma situação que tem consequências diretas para a agricultura e o turismo. O Centro de Pesquisa americano estima que mais de 1/3 dos 123 países e quase metade das 901 cidades analisadas perderam pelo menos o equivalente a uma semana de dias de geada todos os anos devido ao aquecimento causado pelo homem. A análise se concentra nas temperaturas mínimas entre os meses de dezembro e fevereiro, que correspondem ao inverno do hemisfério norte durante a década 2014 e 2023. O estudo se baseou em dados de observação comparados à simulação de um clima que não teria sido afetado pelo aquecimento, resultante da utilização massiva de carvão, petróleo e gás. A pesquisa concluiu que a mudança climática aumentou principalmente o número de dias de inverno com temperaturas positivas na Europa, o continente que aquece mais rapidamente no mundo. Os países mais afetados foram a Dinamarca e as nações bálticas. De acordo com Climate Central, a neve, o gelo e o frio, que costumavam ser símbolos do inverno, estão desaparecendo rapidamente em muitos lugares, ameaçando ecossistemas, economias e tradições culturais. Os dias frios de inverno são fundamentais para vários setores, desde os esportes de inverno à produção de água potável, que dependem da quantidade de neve. Os autores destacam ainda as consequências para a saúde. O frio ajuda a regular as populações de insetos transmissores de doenças, como mosquitos e carrapatos, enquanto os invernos mais curtos favorecem a dispersão do pólen e, portanto, das alergias.
Nos Estados Unidos, uma empresa anunciou a venda de ações de fóssil do estegossauro. Cada ação vai custar R$ 415, podendo arrecadar até 83 milhões de reais. A oferta é um sinal de expansão no mercado de ossos de dinossauro, mas isso tem gerado preocupação entre os paleontólogos. Os fósseis de dinossauro estão sendo transformados em veículos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários, SEC, na sigla em inglês, nos Estados Unidos. O estegossauro, um dinossauro que poderia crescer até 9 metros de comprimento e pesar entre 5 e 7 toneladas, que viveu no período Jurássico há cerca de 125 milhões de anos, agora vai virar ação na SEC. Os fósseis, que estão em grande parte enterrados no estado de Wyoming, poderão arrecadar até 83 milhões de reais, com 200 mil ações a R$ 415 cada. A empresa responsável, Rally, descreveu a venda como uma oferta pública inicial, mas as ações só serão vendidas por meio de aplicativos ou em sites, e não no mercado de ações. O mercado de fósseis tem batido recordes nos últimos anos. O mais recente dos vencedores foi o lance de 244 milhões de reais, feito pelo bilionário Kenneth Griffin, no leilão de um estegossauro fossilizado. Contudo, os paleontólogos temem essa expansão no mercado, porque, segundo eles, isso pode atrapalhar o ramo de pesquisa dos fósseis. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.